Olá, pessoal! Conforme algumas pessoas já sabem, o assunto desse vídeo é comunicação. Mais especificamente, problemas, ruídos de comunicação. E eu vou tentar ser bem direta, não me alongar muito. Tecnicamente, para existir uma comunicação, a gente precisa de um emissor, de um receptor, uma mensagem, um canal por onde essa mensagem vai ser transmitida. E quando que essa comunicação vai estar completa e efetiva? Quando o emissor passa a sua mensagem, o receptor recebe ela integralmente, faz a decodificação e entende. E pode, claro, enviar um feedback, um questionamento para o emissor. O que acontece? Muitas vezes acontecem ruídos nas comunicações. Esses ruídos podem ser de origem física, quando tem alguma estática que interfere em uma ligação telefônica, por exemplo. Podem ser de origem semântica, diferenças de entendimentos das palavras. Ou podem ser de origem psicológica, quando existem preconceitos e emoções envolvidas. Bem, mas o meu intuito é em falar de ruído de comunicação de semântica. O ruído semântico pode ser por palavras que tenham mais de um sentido. Um exemplo é banco, banco de sentar, e banco, instituição financeira. Depende do contexto. Pode ser por uso de jargão ou linguagem especializada, por exemplo, linguagem médica, que basicamente quem é daquele meio vai ter uma interpretação, entendimento completo. Por diferenças culturais, por exemplo, uma palavra que numa cultura é apropriada, mesmo falando a mesma língua, em outra cultura não é. Enfim, outras situações. E por que eu estou falando isso? Eu vivi mais de 40 anos no Brasil, aprendi a língua portuguesa americana, tinha as minhas referências e o meu ambiente todo dessa língua, da minha região sul do Brasil. E quando eu e minha família decidimos vir para Portugal, começamos a explorar um pouco a questão da língua, estudar, tentar entender. Mas só depois que eu cheguei em Portugal, que eu vi que a situação era bem mais difícil. Eu me achava preparada, na verdade não estava. A língua não é tão igual. Eles até nos compreendem melhor, mas eu tive muita dificuldade. Porque primeiro a questão de sotaque. Então, se eles falam rápido, eu não entendia nada. Eu tinha medo de sair, de precisar interagir com alguém sozinha, porque eu simplesmente não entendia. Além do sotaque, algumas palavras que são completamente desconhecidas, eram completamente desconhecidas para mim. E muitas vezes eu falava uma coisa e eles achavam estranho. E eu, ao contrário, também me falava uma coisa, mesmo sendo uma palavra que eu conhecia, mas eu achava, pela fisionomia, parecia que queria dizer outra e realmente queria dizer outra coisa. Enfim, essas diferenças da língua portuguesa, do americana e europeia, são muitas. E eu, com o tempo, fui me adaptando, mas até lá passei por alguns perrengues, algumas dificuldades. E eu vou dizer que até hoje eu estou aprendendo sempre coisas novas. Quando eu vejo alguma palavra diferente, opa, o que é isso? Mas o que eu queria falar para vocês? Nesse tempo que eu tô aqui, eu comecei a registrar tudo que eu aprendia de diferente, comecei a observar muito a comunicação, as palavras, as expressões, quando tinha alguma coisa diferente, questionava algumas pessoas, depois anotava, ia para o dicionário pesquisar, e chegou que eu já tinha um volume muito grande de palavras e expressões. E eu decidi criar um e-book para outras pessoas que tenham essa vontade de conhecer Portugal, ou por turismo, ou que venham a morar, estudar, trabalhar, enfim. Para que quando cheguem aqui, tenham menos dificuldade do que eu tive. Eu acho que poderia ajudar bastante as pessoas que estiverem nessa situação. Além disso, eu criei um outro e-book sobre algumas coisas interessantes, boas de Portugal. Mas a questão que eu estou divulgando agora é esse e-book das palavras. É o primeiro de alguns, porque eu ainda tenho muito conteúdo. E eu estou divulgando isso para quem tiver interesse ou simplesmente curiosidade. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. E aí, estou liberando um cupom, que é o o cupom é AMIGO30. Vai dar 30% de desconto. E ele vai estar disponível até 31 de março. Então, corram, quem tiver interesse, é claro. E me deem seus feedbacks. Depois de acessar esse link, vocês também têm a opção de selecionar o segundo livro, que já tem um preço bem baixo também. Então, isso é essa novidade que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de me dar feedback, porque tudo me ajuda a melhorar. E aos portugueses que estiverem vendo, também tiverem curiosidade do que eu escrevi, acessem e adquiram também.
É isso. Um abraço para todos. Tchau, tchau.